E eu vi vários comentários aí falando: ah, o Nog morreu. Morri não, cara, tô aqui ainda. Pode pá, só não tava na vibe de gravar vídeo, tava fazendo outras coisas, focado em outras coisas. E aí eu tô agora voltando agora. Espero que vocês realmente curtam esse vídeo. Hoje a gente vai falar de um dos bandidos que ganhou mais fama aqui em São Paulo, tá? O cara cometia vários furtos, fez um monte de merda na vida. E na época que ele fazia tudo isso, nenhum outro criminoso ficou tão conhecido quanto ele, tá? Então, eu realmente espero que vocês curtam esse vídeo. A gente vai falar do bandido da luz vermelha hoje aqui, o brasileiro, tá? Porque tem um do gringo, mas a gente vai falar do brasileiro. Eu espero realmente que vocês curtam esse vídeo. Se sim, já deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa o like agora, se você não curtir no final do vídeo, você vai lá e deixa o dislike. Pode pá, o importante é participar. Comenta lá também porque você não curtiu essas coisas. Na descrição tem um monte de link pra vocês, vai lá dar uma olhada. Agora bora parar de enrolação e bora pro vídeo. O bandido da luz vermelha. Seu nome real era João Acácio, tá? Ele e o seu irmão, Joaquim Tavares, eles acabaram ficando órfãos quando Luz Vermelha... Eu vou chamar de Luz Vermelha para não precisar chamar pelo nome, beleza? Mas eles ficaram órfãos quando Luz Vermelha tinha apenas 4 anos. E aí, por causa disso, eles acabaram sendo criados por um tio. Anos mais pra frente, lá na frente mesmo, o Luz Vermelho acabou dando uma entrevista onde ele falou que esse tio dele meio que abusava dele e do irmão dele. Não abusar tipo sexualmente, mas ele fazia outros tipos de abuso. Exemplo, eles tinham que fazer trabalho forçado. Basicamente o tio falava que se eles não trabalhassem ali o que eles precisavam fazer, o que o tio mandasse, eles iam ficar sem comida. E além disso ele também sofreu outros tipos de abuso, tanto físicos quanto psicológicos. Na pesquisa não fala nada de estupro nada do tipo, eu acho que mais seria mais agressão, xinga, essas coisas. Mas agora sim, tá? Quando ele virou adolescente, né, já um pouco mais velho, ele acabou sendo estuprado por outros adolescentes, que basicamente eram rivais dele. E pelo que eu falo rivais e adolescente, basicamente deve ser aquela galerinha da escola que faz bullying e tal. Então, aí os moleque foi e estuprou ele, quando ele era adolescente ainda. E com tudo que aconteceu na sua infância, com a parte sofrida da vida dele, né, e na adolescência, meio que acho que essas coisas começaram a despertar o pior lado dele. Lembrando sempre, gente, não tenham empatia, entendam a vida do cara, entendam os sofrimentos dele, tenham pena, mas nunca tenham empatia por essas pessoas, beleza? Criminosos não são merecedores de empatia, então não tenham. E sim, vou falar sobre isso em todos os vídeos porque vocês lotam os comentários de bosta. Então não lotem, beleza? Não tenham empatia pelos criminosos. Só pra deixar claro, na história aí, no contexto de onde ele estava, ele é de Joinville, tá? Que é um local ali que fica em Santa Catarina. E foi nas ruas de Joinville que ele acabou indo morar, depois de sofrer vários abusos e traumas, tanto do seu tio quanto dos outros adolescentes ali que ele se envolvia. E foi vivendo nas ruas de Joinville que ele começou a sua carreira de criminoso, que vai ter um currículo bem grande, viu? O cara fazia muita coisa mesmo. Ainda em Joinville ele começou a praticar pequenos roubos e furtos, tá? Ele furtava basicamente guarda-chuvas na frente de cinema e fazia roubos a pequenas lojas da região. E não, ele não já começou tentando ser bandido não, tá? Ele tentou trabalhar antes, ele teve alguns empregos, porém ele não era muito conhecido por ser um bom funcionário, ele não era o melhor funcionário de todos ali. Ele acabou ganhando alguns trocados ali como engraxate, mas pra ele não valia a pena a baixa remuneração da área. Então ele meio que desistiu dessa profissão. Além de engraxate, ele também teve outros 2 empregos, tá? No primeiro ele foi demitido porque ele foi pego no flagra beijando a filha do patrão dele. Aí o patrão dele não gostou e demitiu ele. O segundo, ele trabalhava numa tinturaria, tá? E em um determinado momento ele decidiu que seria uma boa ideia pegar um terno de um cliente da tinturaria emprestado pra ir no cinema. E aí o dono do terno viu, falou pro chefe dele que ele tinha pegado o terno dele, e aí ele foi demitido. Justa causa, né? Vamos combinar, o cara basicamente alugou um terno que não era dele, sem pedir pro dono. Bom, sem emprego ele voltou a cometer seus crimes e acabou ficando bem visado na cidade onde ele tava, ali em Joinville. Ele ficou visado porque ele teve diversas passagens pela polícia por pequenos furtos e roubos, né, que ele fazia ali na cidade. E foi aí que, já que ele tava tão visado, que ele decidiu que seria uma boa ideia, um bom momento dele sair dali da cidade dele. E foi aí que ele foi pra São Paulo. Mais especificadamente ele falando, ele foi para a Baixada Santista. Quando ele chegou na cidade em 1960, ele falava para todo mundo que ele era filho de fazendeiros e que ele era um bom rapaz. Mal eles sabiam. Em Santos, lá onde ele escolheu para morar, ele vivia uma vida tranquila, uma vida comum.
sabe? As pessoas olhavam e falavam, nossa, esse cara é um cara comum, né, basicamente falando. Porém, ele não ficava ali só em Santos, tá? Ele fazia diversas viagens várias vezes para São Paulo, para a capital de São Paulo, onde ele cometia os seus crimes e depois ele voltava para Santos. Além disso, ele também fazia outros crimes em outros estados. Por exemplo, no Rio de Janeiro, ele vivia indo para lá porque ele praticava roubo de veículos e participava de desmanches. Os jornalistas, os policiais, essas pessoas, eles estimam que ele tenha participado do furto de 50 veículos no Rio. E como eu falei pra vocês, ele vivia viajando pra São Paulo e o crime que ele cometia em São Paulo era basicamente roubos a casas de luxo, né? Ele entrava nas mansões e roubava das coisas da mansão. E com isso, o crime basicamente começou a ser a vida do Luz Vermelha. Ele criou literalmente uma carreira, ele foi migrando de crime em crime e começou a fazer um currículo. No final ele era muito bom no que ele fazia. E durante esse tempo ele virou um dos bandidos mais temidos de São Paulo, pela forma como ele agia com as vítimas que ele fazia. A sua principal estratégia era enganar os policiais, e ele enganava a polícia basicamente se passando por 4 bandidos diferentes. Primeiro, ele era o bandido incendiário. Ele basicamente entrava nas casas, colocava fogo nos corredores das casas, para com isso gerar pânico ali e acabar acordando os moradores. E aí ele anunciava o assalto e roubava as coisas. O bandido mascarado, que basicamente roubava joias. O bandido macaco, que ele acabou sendo chamado assim porque ele usava um macaco de carro para arrombar as janelas das residências e entrar. E o bandido da luz vermelha. Basicamente ele ficou conhecido assim porque durante seus crimes eles usavam uma lanterna que emitia um facho de luz vermelha. Sua preferência ali mesmo, o crime que ele preferia cometer era basicamente com mansões, né? Ele invadia as mansões. E ele tinha o seu próprio jeito de fazer as coisas. Ele era meio que um padrão do jeito que ele cometia os crimes que ele cometia. Como por exemplo, ele atacava sempre nas últimas horas da madrugada. Ele sempre, antes de entrar na casa, cortava a energia da residência. Ele usava um lenço para cobrir seu rosto e basicamente ele usava o que fez ele ficar conhecido, que era a lanterna com facho de luz vermelha. Tudo isso acabou, chamando a atenção da imprensa, e a imprensa colocou o apelido dele de bandido da luz vermelha. E sim, esse apelido foi basicamente copiado, ele foi usado aí de inspiração com aquele carinha chamado Cary Chessman, tá? Que é o bandido da luz vermelha original, que é dos Estados Unidos. Se vocês quiserem saber a história real dele, eu também posso pesquisar e contar pra vocês, pode pá? Ele chegou no nível de ser o tipo de ladrão, onde ele praticava esses furtos, esses crimes de 4 a 5 vezes por semana, 4 a 5 dias por semana ele tava ali fazendo os crimes deles. Então realmente virou o trabalho dele, tá ligado? Ele fazia a carga horária de um trabalho normal. Ele sempre atacava das 2 às 4 da manhã. E ele tem diversos homicídios, estupros, assaltos, roubos atribuídos nele pela polícia. Foram mais de 5 anos de perturbação pública. E com isso ele era considerado o inimigo público número 1 da capital paulista. E após uma investigação muito cansativa da polícia, ele acabou sendo preso no dia 7 de agosto de 1967. E nesse dia, no 7 de agosto de 1967, a polícia descobriu que ele estava se passando por um cara chamado Roberto da Silva. Ele acabou sendo preso porque os policiais encontraram diversas digitais dele em todas as residências que ele roubou. Basicamente ele entrava e deixava o dedão dele em todas as mansões. A polícia pegou as digitais e descobriu que era ele. Ele foi condenado em 88 processos. Desses 88 foram 77 roubos, 4 homicídios e 7 tentativas. Sua pena foi dosada em 351 anos de detenção. Como a legislação brasileira não permite que alguém fique preso por mais de 30 anos, Luz Vermelha seria solto no dia 26 de agosto de 1997. Eu nem tinha nascido, eu nasci em novembro de 97. E ele chegou a essa conclusão aí depois de um embate liminar que ele teve com a justiça. Após 30 anos ter se passado e a pena dele ter sido cumprida, no dia 26 de agosto de 1997, ele estava sendo solto. O juízo tinha considerado ele louco e ele também, ele foi solto, mas ele seria levado para uma casa psiquiátrica. Porque ele foi solto, mas foi, declarado que ele não poderia viver só porque ele tem tendências. Ele tinha problemas mentais. Porém, enquanto ele não era transferido, ele estava livre. E já que ele estava livre e não tinha pra onde ele ir, ele foi pra casa do irmão dele. Quando ele chegou na casa do seu irmão, ele acabou tendo muitas desavenças entre os dois e ele decidiu que não ia ficar ali. Ele foi atrás do tio dele lá em Joinville, aquele que ele acusou de maus tratos. E logicamente o tio dele também não quis ficar com ele, porque ele foi acusado de um crime aí pro cara e agora quer ajuda? Não,
E já que ele não conseguia lugar nenhum pra ficar, ele teve que procurar ajuda de outras formas. Ele foi pedindo favor pros vizinhos que ele tinha, né, em Joinville ali, e ele acabou conseguindo uma casa de favor pra morar durante esse tempo até ele ser transferido para o sanatório. Quem deixou ele morar na casa foi um pescador ali da região. E aí o pescador descobriu outras coisas que acabou desistindo de ajudar o cara. O pescador acabou descobrindo que o Luz Vermelha assediou sua mulher e sua mãe. E em 7 de janeiro de 1998, menos de 5 meses depois de ganhar as ruas, ganhar a liberdade, João Acácio, o bandido da Luz Vermelha, acabou sendo morto aos 55 anos de idade. Quem matou ele? O pescador. O pescador que se chamava Nelson Pissinger. E ele matou ele com um tiro na cabeça. E só uma observação, ele não foi preso, tá? O pescador, ele falou que durante a discussão que ele estava tendo, o Luz Vermelha usou uma das mulheres ali como escudo. E aí a justiça determinou que ele simplesmente exerceu o seu direito de, né, autodefesa. E aí ele não foi preso. E esse é o fim do Luz Vermelha, assim foi a história dele, os crimes, tudo que ele passou, até onde ele foi e o jeito que ele morreu. Espero realmente que vocês tenham curtido o vídeo. Tô de volta, vou tentar não sair fora mais, vou continuar gravando, tentar manter saindo vídeo nesse canal aí. Beleza? E eu espero realmente que vocês tenham curtido esse vídeo. Se sim, like, favorito, inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Na descrição tem uns links pra vocês aí, então vai lá dar uma olhada. Comenta aí que eu tô de volta, eu vou responder todo mundo e eu curto trocar umas ideias. Se tem alguma sugestão de vídeo, comentários tá aí pra isso. Pode pá? Valeu, até a próxima e fui.